Hebreus capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Vamos abrir então aí esse texto para a leitura e em seguida a nossa exposição em cima desse texto bíblico para a glória do nosso Deus. Hebreus capítulo 3, 12 a 14. Meus irmãos, assim diz a palavra do nosso Deus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pai amado, louvamos o teu santo nome, porque o culto é para o Senhor. E ao chegarmos a essa casa de oração, Deus querido, já sentimos aqui a doce, preciosa presença do Senhor. Obrigado, Deus querido, por habitar no nosso meio, por estar conosco. E rogamos, ó Deus, pela nossa igreja, pela igreja presbiteriana no Brasil, em todo o território nacional e fora dele, para que de fato essa igreja pregue e fale o teu santo nome até a volta do Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, agora que fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a expor a tua palavra com fidelidade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, meus irmãos, eu quero meditar com vocês, e esse é o tema do meu sermão: cuidando uns dos outros na caminhada da fé. Vamos falar juntos? Cuidando na caminhada da fé. Mais uma vez, cuidando uns dos outros na caminhada da fé. Essa é a palavra que o nosso Deus colocou no meu coração. Eu quero então tratar isso com vocês nessa noite, e quero fazer isso com muita responsabilidade, evidentemente. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das maiores necessidades da vida cristã não é apenas ter mais conhecimento. Vivemos na época em que as pessoas buscam ter muito conhecimento. Não é ter mais recursos, mais dinheiro. Não é ter mais atividades na agenda da igreja. Não é isso. Uma das maiores necessidades, meus irmãos, do povo de Deus é ser encorajado e exortado a permanecer firme na fé. Eu vou repetir: uma das maiores necessidades do povo de Deus é ser encorajado e exortado a permanecer firmes na fé. Eu creio nisso e percebo que essa é uma das necessidades que nós temos. Todos nós, meus irmãos, em algum momento nos sentimos cansados. Isso é fato. A gente se cansa com algumas coisas. Há dias em que as lutas são intensas. Elas nos acompanham do começo do dia ao final do dia. As orações parecem silenciosas. Os problemas familiares nos sobrecarregam e o coração fica o quê? Desanimado. Isso é fato, meus irmãos. O importante aqui, queridos, é que há também momentos em que somos tentados pelo pecado, tentados pela incredulidade e pelo esfriamento espiritual. Isso ronda o nosso coração. Isso está presente na vida dos crentes, na vida sua, na minha vida, e assim por diante. Então, meus irmãos, a verdade é que ninguém está imune ao desânimo ou ao afastamento de Deus. Ninguém tomou uma vacina, tomei uma vacina e agora estou imune ao desânimo ou ao afastamento de Deus. Ninguém está isento disso, meus irmãos. E o mais maduro dos crentes, poderíamos assim dizer, ainda é um peregrino que precisa da graça de Deus e do cuidado dos irmãos. É Deus derramando sempre a sua graça, bendito, e Ele faz isso, evidentemente, mas precisa o quê? Do cuidado dos irmãos. Um cuidando do outro, louvado seja o nosso Deus por isso. E foi exatamente, meus irmãos, para a igreja assim que a carta de Hebreus foi escrita. Foi nesse princípio, foi nessa direção. Aqueles cristãos, meus irmãos, estavam sofrendo perseguições, estavam enfrentando dificuldades, e alguns já demonstravam sinais de cansaço espiritual e de abandono da fé.
Esse era o retrato da igreja pelo qual o escritor escreve também essa carta. E diante dessa realidade, então, meus irmãos, o autor não lhes apresenta uma fórmula humana e não os convida ao isolamento. Pelo contrário, eles mostram que Deus providenciou um remédio para a perseverança do seu povo. E esse remédio se chama a exortação e o encorajamento mútuo. Você precisa, meu irmão, fazer isso com amor, exortar o que está caído, o que está desanimado, segundo os princípios bíblicos, mas encorajar também esse irmão. Precisamos fazer isso, porque isso não é um preceito meu, isso é um preceito das Escrituras, e a Bíblia trabalha muito a esse respeito. Por isso, meus irmãos, Hebreus capítulo 3, versos 12, 13 e 14, aprendemos que a exortação e o encorajamento são meios da graça de Deus para preservar seu povo na fé. Tem gente que fica animado porque alguém ligou para ele e disse assim: meu irmão, eu hoje fui à escola dominical e eu não vi você lá, mas no culto da noite eu quero me ligar, quero te dar um abraço, quero orar com você, quero estar junto com você. O que acontece? Esse irmão, vocês mataram e já está de banho tomado, vem para a igreja, louvado seja o Senhor Jesus por isso. Isso acontece, meu irmão. Qual é o problema? É que a gente não tem nem para encorajar ninguém a fazer isso. E eu, quando dá 6 da tarde, meu Deus, o Senhor poderia agora, em nome de Jesus, entrar com providência naquela casa, naquele lugar, tirar o desânimo, tirar a monotonia, colocar coragem, desejo, e principalmente no homem da casa, para que ele levante o seu lugar, chame a sua esposa, chame os seus filhos, para estar tomando banho, vir para a igreja, louvar o Senhor Jesus. Tem que pensar nisso, meus irmãos. E é interessante, meus irmãos, que o texto nos ensinará nesta noite 3 verdades letais, verdades especiais. Primeiro, a exortação nasce do cuidado amoroso pelos irmãos. Ninguém exorta porque não ama, exortamos porque amamos. Esse é o princípio. Segunda verdade, ele nos protege do endurecimento espiritual. Não estou falando nem de frieza, que o texto não fala sobre o texto, fala o quê? De endurecimento. Tem muita gente que está com o seu coração duro, insensível. Meus irmãos, e a terceira verdade, ela é um instrumento divino para nos fazer preservar até o fim. Essa semana na LPO, eu falei aqui na sexta-feira que nós temos que estar firmes até o fim. E baseei naquele texto de Apocalipse 2:10, quando no finalzinho fala assim: você precisa ficar firme, que eu vou te dar o quê? A coroa da vida. Lembra lá que nós falamos sobre isso? Portanto, meus irmãos, há uma verdade, uma grande verdade nesse texto. Qual é a verdade? Ninguém foi chamado para caminhar sozinho na vida cristã. Ninguém. Por isso, meus irmãos, o meu apelo a essa igreja e ao Todo-Poderoso Senhor dela, Senhor Jesus, o Senhor poderia visitar os membros dessa igreja, no nome de Jesus. Nós temos gente aqui, boa de vagabunda, animada, entusiasmada com o Senhor, prega o Evangelho, lê Bíblia, ora, divulga, está animado com o Senhor, mas tem gente que está dormindo sobre a morte, desanimado. Meu Deus, o Senhor poderia entrar com providência e resolver esse problema, porque ninguém foi chamado para caminhar sozinho na vida cristã. Por isso, o Senhor criou a igreja é para isso, meus irmãos. Somos o povo de Deus, espalhado pelo mundo afora. Por isso pregamos o Evangelho, por isso enviamos missionários, por isso oramos para Deus levantar gente que possa pregar o nome dele, aonde não tem o Santo Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor, meus irmãos, nos salvou para vivermos em comunhão e cuidar e cuidando uns dos outros. Você precisa cuidar de alguém. Porque se você não estiver cuidando de alguém, você está simplesmente aborrecendo o coração do seu Senhor. Porque você não está obedecendo. Meus irmãos, Mariana Francisco já está frio demais nesse dia, na verdade, e parece que a frieza passou do coração. Misericórdia, né? Estou sentindo frio há 30 dias, cheguei nas férias, cheguei frio.
meu Deus, cadê o sol dessa manhã, né? Ele está aparecendo, né? Mas está bom. Mas eu disse, meu Deus, não me permita e não me deixe, nem eu e meus irmãos, perder o aquecimento do Senhor das nossas vidas para nos aquecer, para estarmos aqui orando ao nosso Deus. Algumas coisas boas estão acontecendo, não é só ruim, não. A semana eleitoral foi muito boa. Nós tivemos aqui um grupo substância de irmãos orando por você que veio. Porque você não veio porque estava trabalhando, não veio porque estava estudando, não veio porque estava enfermo, não veio porque estava na preguiça. Misericórdia! Meus irmãos, então, diante disso, a exortação e o encorajamento são instrumentos da graça de Deus para preservar a fé do seu povo. Me permita aqui expor o texto em 3 verdades. A primeira verdade é que a exortação nasce de um coração que cuida dos irmãos. Eu confesso para os irmãos que de vez em quando eu tenho que pisar no freio, porque vira e mexe eu estou exortando alguém. Meu Deus, eu podia, né? Quando já chutei, já exortei, irmão, mas só amor. Na brincadeira, meu irmão não veio, é verdade, meu irmão. Você não veio, por quê, meu miserável pecador? Né? Eu brinco assim, né? E cara, assim, pastor, o senhor bateu rindo e não doeu, né? Meus irmãos precisam ser animados com o Senhor Jesus. E é interessante, meus irmãos, que o texto diz assim, o início do versículo 12: tende cuidado, irmãos. Ou seja, a primeira expressão do texto, meus irmãos, é um chamado à vigilância amorosa. O escritor não está falando aos pastores apenas, mas à igreja inteira. Cada crente tem responsabilidade de cuidar espiritualmente de seus irmãos. Cada um tem que cuidar dos seus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor Jesus que está dizendo isso. Então, meus irmãos, na visão bíblica, exortar não é apontar defeitos ou assumir uma postura de superioridade espiritual. E muitas vezes a gente acha isso. Meu irmão, eu fui a LTO semana inteira, você não foi, você está no inferno. Não é assim que funciona. Você tem que exortar, meus irmãos, segundo o texto bíblico, numa postura onde tem que ser amorosa. E aqui, meus irmãos, exortar é dizer: meu irmão, eu importo com a sua alma, não quero ver se afastar do Senhor. Quando eu mando a mensagem para os meninos aqui da igreja, os jovens, nós temos uma juventude boa aqui. E essa juventude vai acontecer no segundo semestre um avivamento dessa juventude. Eles vão estar na escola dominical. Meu, cadê esses jovens, não é verdade? Uma cama, precisa encerrar o pé da cama desses meninos, precisa fazer qualquer coisa, um chuveiro em cima da cama para acordar eles de manhã cedo, porque não vem. E eu falei com o Senhor Jesus, não é possível que o Senhor não venha intervir. Deus, você deixa comigo, meu filho. Já estou resolvendo a parada. Não vem pelo amor, vem pelo amor. Não vou para outra parte que é ruim, que é a dor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa exortar alguém no sentido de encorajar. Essa é uma atitude do apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo, meus irmãos, aos Colossenses, no capítulo 1, verso 28, fala assim: admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Paulo, meus irmãos, pensa num homem que era de Deus, mas um homem que falava com amor, mas um homem que exortava. 13 cartas, exortava, falava com amor, e o povo falou assim: não, mas o senhor bateu, não bateu bom demais, pode bater de novo? Então, meus irmãos, a exortação bíblica sempre nasce do amor. Eu não estou exortando você na minha igreja porque eu quero que você esteja. Eu estou exortando porque eu sei que é bom você estar na igreja. Eu sei que é bom estar na presença do Senhor. Eu sei que é bom estar na casa do Pai. Eu sei que é bom cantar com os meus irmãos. Eu sei que é bom orar com os meus irmãos. Eu sei que é bom estar em convivência com os meus irmãos. É isso, meu irmão. Precisa entender. Não é o contrário, não.
Então a exortação bíblica nasce do amor. Assim como uma mãe corrige seu filho porque ama, um pastor busca a ovelha desgarrada porque se preocupa com ela, também os cristãos devem cuidar uns dos outros. De vez em quando eu estou fechando o dia, eu ligo assim, vou ligar para uma pessoa aqui agora, liga. Primeiro que aparece, eu só estou um susto. O que é isso, pastor? Alguém morreu? Não. Alguém morreu, mas assim não vou falar o nome dele, começa com, primeiro o nome da pessoa e o último, não vou falar. Parece que você morreu, mulher de Deus, o homem de Deus. Estou aqui ligando para orar pela sua vida, porque não é possível. Você não apareceu na igreja, você subiu da igreja, tem 30 dias que você não vai na igreja, como é que é isso? Não consigo entender. Como é que um crente consegue ficar vários dias sem vir à igreja, sem ter comunhão com seus irmãos? Eu não estou conseguindo entender isso. E aí eu não, meu filho, é porque a igreja foi assim, e foi deixando. E aí foi entrando o pecado, foi entrando a dureza do coração, como o texto diz, e aí o povo ficou longe. Mas, meus irmãos, vai mudar, porque você está comigo nisso. Você vai orar junto comigo por isso. Você vai participar disso em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E me permita fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, devemos aprender a perceber quando o irmão está desanimado, ausente ou enfraquecido espiritualmente. Nós temos que aprender a perceber. É botar o seu Wi-Fi ligado, meu irmão. Opa! Faltou alguém? Dá uma olhada do seu lado, dá uma olhada aí. Faltou alguém, faltou? Estão viajando, estão enfermos, estão trabalhando e estão aí com vocês. Resolvam. Mas amanhã é segunda-feira, dá uma ligada para alguém, hoje faz alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Precisamos, segunda coisa, meus irmãos, para aplicar nossa vida a esse ponto, precisamos criar relacionamentos mais profundos na igreja, nos quais seja possível abrir o coração e receber ajuda. Tem gente aqui que até hoje não confia no pastor. E não estou aqui reclamando, não, meus irmãos, porque isso é uma questão, que uma hora vai acontecer. Mas você precisa confiar pelo menos no presbítero, que está aqui há 20 anos. Você precisa confiar pelo menos no diácono, na irmã da sua SAP, no irmão do seu PH, no seu amigo. Você precisa confiar pelo menos nele. E gritar: socorro, em nome de Jesus, me ajuda. Eu estou morrendo espiritualmente, eu tenho um desânimo, eu estou anêmico espiritualmente, me ajuda. Precisa fazer isso, meu irmão. Então, o cuidado, terceira coisa aqui dessa aplicação, é que o cuidado pastoral não é apenas uma tarefa do público, é um ministério compartilhado com toda a igreja. Eu ficaria muito feliz se você, essa semana, ligar para uns 30. Eu estou colocando 30 porque você vai ligar pelo menos para 3. Eu jogo sempre para baixo. Você vai ligar para 3. E se 3 ligar para 3, daqui a pouco toda a igreja foi conectada. Foi conectada nas coisas do eterno, foi conectada na missão da igreja, no propósito da igreja. É assim por diante, meus irmãos. É assim que funciona. Então, uma das grandes tragédias da vida cristã é alguém sofrer sozinho enquanto está cercado de irmãos. Já viu isso? Você está sofrendo, mas não mata do jeito, porque você tem medo. Você não confia no seu irmão. E aí você está passando por um perrengue porque você não consegue abrir seu coração para ele. Você tem que abrir, meu irmão. Deus nos chamou para carregar os fardos uns dos outros. Chamou ou não chamou? Chamou. Por que você não está carregando? Fica aqui uma exortação amorosa para os irmãos. Porque a exortação é acompanhada de encorajamento. Não podemos esquecer disso. Então essa é a primeira verdade que você precisa guardar. A exortação nasce de um coração que cuida dos irmãos. Ou seja, tente cuidado, irmãos. Segunda verdade, meus irmãos, está no verso 13. A exortação nos protege do endurecimento espiritual. Por que endurecimento? Porque o texto fala de endurecimento.
O texto diz assim: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Meus irmãos, se tem algo que o diabo sabe e todo dia coloca na sua frente, e é lógico, a sua carne com seus desejos brutais, é o pecado. Ele sabe qual é o pecado que você gosta. E você, em vez de consagrar sua vida, se santificar, pedir perdão dos seus pecados, o que você faz? Você acaba dando ouvido ao pecado, e aí o que acontece? O seu coração começa a endurecer. E quem diz isso? O texto fala sobre isso. O pecado, meus irmãos, é descrito aqui como um enganador. Ele nunca se apresenta como aquele que destrói. O pecado, pastor, meu amigo, vem aqui porque hoje eu resolvi destruir sua vida. O pecado faz isso. O pecado vai se apresentar como uma coisa muito boa, uma coisa agradável e assim por diante. Então ele se veste como algo aparentemente inofensivo, razoável e até mesmo atraente. O endurecimento espiritual, meus irmãos, acontece aos poucos, nunca é de uma vez só. O endurecimento é sempre igual fazer hambúrguer. Você coloca água por baixo e vai mexendo, não é verdade? Não, eu quero mais macio, mais duro. E você faz o que você quiser. Vai sendo aos poucos. E aí, meus irmãos, na vida cristã, como é que o endurecimento do coração acontece? Primeiro você negligencia a oração. Você fala, não, eu não preciso orar, porque eu estou na bênção, eu estou bem empregado, eu estou casado, eu tenho filho, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho isso, eu tenho aquilo, etc. Eu vou na igreja a cada 30 dias, eu já sei, inclusive, eu vou lá passear, né? Eu sou proibido de fazer isso. E aí você acha que não precisa orar mais. Misericórdia. Aonde está na Bíblia que isso é dessa maneira? Não existe isso, meu irmão. Bota na sua cabeça que você precisa orar, mesmo não querendo orar. É como alguém fala assim, você precisa comer, não quer comer, mas come, precisa fortalecer o seu corpo. Então, ore para fortalecer a sua alma e o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, pede prazer na palavra. Você antigamente lia a Bíblia e a Bíblia pegava fogo no seu coração. Ela pegava fogo na sua alma e você sentia a presença do Eterno na sua vida. É como se fosse irmão. Você está até acreditando que a Bíblia não é mais a mesma. Você está acreditando que a Bíblia ela tem erros. É isso mesmo. Você perdeu o prazer pela leitura da palavra de Deus, meu irmão. Em seguida, a comunhão com a igreja se torna secundária. Não, eu vou na igreja, pastor, eu não posso na igreja porque eu tenho um compromisso. E eu, gentilmente, ele fala muito assim: eu não vou lhe perguntar qual é o seu compromisso. Não vou fazer isso. Eu vou respeitar o seu compromisso. Mas qual é o seu compromisso? Aí é que o bicho pensa. O compromisso é com a carne. O compromisso é com os prazeres do mundo. O compromisso, meus irmãos, até de forma indireta, é com o inimigo da sua alma, o diabo. Esse é um problema. Então, meus irmãos, a gente acha que a igreja agora é em segundo lugar. Meus irmãos, nunca foi. Nunca será. Quem não gosta de igreja não vai gostar do céu, porque o céu é lugar de oração, o céu é lugar de louvor, o céu é lugar da presença do Eterno, uma vida toda na presença de Deus. Louvado seja por isso. Você começa a estudar do céu aqui na igreja, quando você sente a presença de Deus e a comunhão dos seus irmãos em Cristo. Deu para entender? Então a palavra hoje é de exaltação e é encorajamento. Vamos para cima. Então, meus irmãos, finalmente o coração se afasta de Deus. Então, o endurecimento acontece quando você para de orar, deve trazer a palavra, a comunhão da igreja se torna secundária e o coração agora se afasta de Deus. Meus irmãos, realmente alguém abandona a fé de um dia. Ninguém abandona a fé de um dia para o outro. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Geralmente é um processo gradual de esfriamento. Ele fala assim: pastor, eu cantava no louvor, não vou cantar mais. Ele falou: não, eu estou dando problema na minha cabeça. Ah, é?
Pastor, eu só dominical, mas agora eu vou vir só de 15 em 15 dias, porque eu tenho um compromisso comigo. E o compromisso é no dominical. Deixa eu falar. Daqui a pouco eu vou assim, pastor, eu vou vir de 6 em 6 meses, porque eu vou vir pegar só. Pode ser só de 6 em 6 meses, pastor? Pode. Nunca vi isso não, mas vou fazer o quê, né? E a gente começa, meus irmãos. Isso realmente é um processo gradual. Por isso, queridos, Deus nos deu uma exortação mútua. Muitas das vezes uma palavra amorosa, um telefonema, uma visita ou uma oração feita no momento certo impede que o irmão de dar passos ainda mais perigosos. Então você precisa fazer uma coisa. Não é função só do pastor, não, meu irmão. Você tem irmão aqui que já me bloqueou o WhatsApp, já falei isso aqui. Eu sei como é, já descobri como é que faz para saber como é que vai me bloqueou. Eu não vou bloquear, porque o pastor é segunda, quarta e sexta que está me convidando para a oração. E como eu falei, eu já falei com ele que eu vou só de 15 dias. E eu vou continuar mandando, meu irmão, em nome de Jesus. Porque uma hora o Senhor Jesus vai destravar isso na sua vida, você vai entender que a minha exortação e o meu encorajamento é para o bem da sua vida, em nome de Jesus. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Meu irmão, diante disso, a gente pode fazer algumas aplicações. Porque qual que é o segundo ponto? A exortação nos protege do endurecimento espiritual. Vamos às aplicações. Primeira coisa, precisamos ter humildade para aceitar a correção fraterna. Tem gente que tem humildade, não. Tem gente que briga com você. O que é isso, pastor? O senhor está falando isso mesmo? Tem gente que não tem humildade. Meus irmãos, eu aceito os meus colegas, pastores, e até presbíteros, e pastor, podia dar uma agitada nisso aqui. Não, perfeito, irmão. Eu recebo aquele feedback com o maior amor. Até irmãos que eu os considero como minhas irmãs e meus irmãos da mesma idade, não vejo problema nenhum, não. Qual é o problema? É com humildade. Porque essa é a recomendação da Bíblia. Não devemos confundir amor com omissão. Entendeu assim, pastor, eu amo tanto aquele irmão que eu não tenho coragem de falar com ele sobre isso. Tem 2 anos que eu queria falar, meu irmão, vejam só, não podemos confundir amor com omissão. Você precisa fazer igual o pentecostal. Meu irmão, eu estou aqui nesse dia para dar uma palavra em nome do Senhor Jesus. Se é que pentecostal faz isso, não é verdade? Mas você precisa falar, faz uma coisa, qual que é a palavra? Leia o Salmo 23. Qual que é a palavra? Leia o Salmo 40. Qual que é a palavra? Leia o Salmo, sei lá, qual que Deus te orientar, mas leia alguma coisa para ele, meu irmão. Em nome de Jesus. O fato, meus irmãos, é que amar é também advertir. Amar também é advertir. Terceira verdade para aplicar o nosso coração. Uma igreja saudável é aquela que une graça e verdade, consola os aflitos e confronta os pecados. Nós vamos confrontar o nosso pecado. Como pastor, meus irmãos, muitas das vezes percebemos que pessoas que hoje estão firmes na fé permaneceram porque alguém as procurou, orou por elas, encorajou essas pessoas a não desistirem da vida cristã. E a gente está aqui hoje que lembra até hoje da palavra do pastor, da palavra do prefeito. Assim, meu irmão, vim aqui para dizer para você que você, Deus mostrou que você está desanimado. Eu vim aqui para te encorajar. A gente não crê em coincidência, a gente crê que Deus está no controle de tudo e que tudo é feito para a glória e a honra do seu nome. É nesse princípio. Então, meus irmãos, diante do tema, cuidando uns dos outros na caminhada da fé, 2 verdades para a gente crescer espiritualmente. Primeira verdade, a exortação nasce do coração que cuida dos irmãos. Segunda verdade, a exortação nos protege do endurecimento espiritual. E a terceira verdade está no verso 14, que diz assim: porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim. Qual que é o terceiro ponto então? A exortação é um instrumento de Deus para a perseverança dos santos.
A vida cristã, meus irmãos, não é uma maratona. Ou melhor, é uma maratona. Porque maratona, o cara não começa correndo do outro cara, ele não cessa a velocidade. Ele vai no ritmo da perseverança. Ele precisa sair, vai ficar, correr os primeiros 5 km, 10 km, e se chegar nos 40, ele vai correndo devagar. Mas não uma corrida de 100 metros, meus irmãos, ou seja, há dias de alegria. Tem dia que a gente está alegre, não está? Alegre, a gente pode estar alegre. Tem dias que a gente acorda chorando da polícia de maratona. E tem dias, meus irmãos, que a gente então fica desanimado porque a gente perdeu alguma coisa. E tem dia que a gente está desanimado porque a enfermidade chegou à nossa porta. E tem dia que a gente fica desanimado porque temos lutas interiores, que é que você trava isso na sua alma e no seu coração. Nesses momentos, meus irmãos, o encorajamento dos irmãos torna-se um meio pelo qual Deus sustenta o seu povo. Quem sustenta o seu povo é Deus, mas Deus ajuda quem? Os irmãos da mesma fé. Os irmãos. Hoje um colega do pastor, muito meu amigo, me mandou uma mensagem, ele está no Amazonas, longe, pensa num lugar difícil. E ele me chama de Bardão, estou te mandando uma mensagem porque eu estou aqui passando por muita dificuldade, mas Deus está cuidando de mim. Eu me vou mandar uma mensagem, fala para esse menino, mandei, e vamos para cima, Mauro, no nome de Jesus, prega o Evangelho, meu filho. Aí é difícil, aqui também é. E vamos embora, e vamos trabalhar. É um encorajando o outro, meus, assim que funciona. É assim que trabalhamos, é assim que o Senhor Jesus nos chama, porque o tema da igreja esse ano é: quem é você no corpo de Cristo? Você está entendendo isso? Tem gente que vem em todas as aulas da domingo, tem gente que marcou 90% das aulas, não está sabendo de nada, está mais por fora do que semente caindo. Precisa despertar, meu irmão. Vou acordar agora. Eu tenho certeza que a turma que veio, que está entendendo essa matéria, é a turma que Deus está aquecendo os corações. Serão gravetos que, numa linguagem, vai acontecer, é que vão incendiar os demais membros da igreja para serem membros para a glória de Deus. Porque quando um membro do corpo está doente, o outro membro ajuda a curar aquele que está enfermo. É assim que funciona. É assim que caminhamos, meus irmãos. Então, queridos, observe o que a Bíblia diz: exortai-vos mutuamente cada dia. Isso significa, meus queridos irmãos, que o encorajamento deve ser constante, todo dia, toda hora, a todo instante, é diária. Todos nós, meus irmãos, em algum momento, precisamos que alguém nos lembre de alguma coisa. Então, o que você precisa lembrar? Primeiro, lembrar que Deus continua no controle. Precisa falar com meu irmão, eu sei da sua luta, eu preciso segurar meu pedido para você. Deus continua no controle. O que eu vou falar para ele? Que Deus não está no controle? Não, Deus continua no controle. Segunda verdade, Cristo não abandonou sua igreja, jamais. Ele continua sendo cabeça da igreja, porque Ele é o Senhor dela. Ele pagou alto preço por ela. E daqui a alguns dias estaremos todos num só lugar, povos, raças, etnias, num só lugar de adoração, de louvor, para todos sempre adorando o nosso Senhor Jesus. Terceiro, meus irmãos, as promessas do Senhor permanecem firmes. Nunca vi e nunca verei uma promessa do Senhor não sendo boa e não deixando de ser cumprida na vida do crente. Ou seja, vale a pena perseverar até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te o quê? A coroa da vida. Você entendeu isso? Você precisa colocar isso na sua mente. Precisa colocar no seu celular. Você precisa colocar de hora em hora no seu celular, assim. De hora em hora, você vai ter que tocar aí no seu celular para te lembrar que você precisa ser fiel ao Senhor até a morte.
Ele vai te dar a coroa da vida. E não é qualquer coroa. É a coroa da vida eterna, meu irmão. É um presentaço que o Senhor Jesus está te dando gratuitamente em Cristo nosso Senhor. O próprio Jesus Cristo, meus irmãos, fez isso com os seus discípulos. Quando os filhos estavam atribulados, estavam, meu Deus, eu vou morrer de fogo. Está chegando. Aí João escreve no capítulo 14, verso 1, dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Tem gente que até hoje não entendeu isso. Mais atribulado do que o ímpio, mais incrédulo do que aquele que não crê em nada. Misericórdia. Parou de crer na Bíblia. Aliás, depois no capítulo 16, 33, João escreve assim: no mundo passais por aflição. Quem está passando por aflição? Não precisa levantar a mão, eu sei. Você está passando por alguma aflição, está tomando conta do seu coração. Mas a Bíblia manda dizer para você nessa noite, querido: tente com ânimo, meu irmão, tenha bom ânimo. Jesus fala assim: eu venci o mundo. Venceu ou não venceu? Venceu. Nós não lidamos, meus irmãos, com um Deus ou com um Redentor que é qualquer pessoa. Nós lidamos com alguém que venceu tudo e é vencedor absoluto por todas as coisas. Esse é o nosso Senhor Jesus. E aplicando, meus irmãos, essa ideia aqui para nós, a exaltação um instrumento de Deus para a perseverança dos santos, podemos então fazer algumas coisas para aplicar isso à nossa vida. Primeiro, procure intencionalmente encorajar alguém essa semana. Deu para entender? Vou te dar aí 1 segundo para você lembrar agora. Liga para essa pessoa. Eu queria ligar para você essa semana. Não vai te atender, você insiste. E se não te atender, vai na casa dela, bate a porta de surpresa lá, 10 da noite. Não, aí já está dormindo, né? Mas dá um jeito, meu irmão. Faz alguma coisa. De forma intencional. Segunda coisa, seja uma voz de esperança e não de desânimo. Está dentro de mim, pastor, você ouviu? A guerra continua, é verdade, meu irmão. Mas eu queria te falar para você que o Senhor Jesus triunfou na cruz, que o nosso Deus domina sobre todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. O Deus nosso. Que notícia ruim, toda hora tem na minha porta. No meu telefone, no meu WhatsApp, toda hora o meu irmão, você não diz que é ruim, mas vamos lá porque eu quero ver a boa. Use palavras para fortalecer a fé de seus irmãos. Use palavras. Uma palavra pode impactar o coração do outro. Entendeu? Use palavras. Faça alguma coisa, meu irmão. Se mexa em nome do Senhor Jesus, por favor. Para de achar que você é um coitado, que você é um Zé da esquerda, que você é o cara mais doente da igreja, que você é o cara mais fraco da denominação. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos parar com isso. Lembre-se, meu querido irmão, de que Deus frequentemente usa pessoas simples para sustentar seus filhos em tempos difíceis. Semana passada, recebi um telefonema, irmã Nadinha. E ela falou assim: seu Orlando, me chamou de Orlando, cara. Seu Orlando, o senhor podia vir aqui cortar o cabelo do meu filho. Eu falei assim: dona Nadinha, a senhora, dona Nadinha, eu ainda estou pastoreando, não estou cortando o cabelo ainda, dona Nadinha. Pastor, eu sou dona Nadinha, a senhora ligou no momento bom, porque a senhora precisa dar uma palavra boa no meu coração, em nome de Jesus. Claro, pastor Zona, foi minha ovelha, meu irmão. Uma sustância, uma gente boa, cuidando do maridão que está enfermo. Eu disse: pastor, como é que é o seu Osíris? Está bem, pastor. A luta, o senhor sabe, eu sei, meu irmão, mas vamos em frente. Aí o senhor deixa eu falar com o pastor. E deu uma palavra exponencial para o meu coração. Uma ligação errada, transformou numa ligação para me encorajar naquela segundona boa. Eu preciso começar bem a nossa semana. Vocês entenderam, meus irmãos? Encorajamento vem de todos os lados. Irmãos que passaram pela sua vida
Irmãos que há muito tempo você não vê, desde que você tem treinado. Essa semana, a tia Lucilene, uma menina guerreira que trabalhou comigo na semana missionária, durante as primeiras 5 semanas missionárias, ela participou da criação de todo esse projeto, que graças a Deus continua andando para a glória do nosso Deus. Ela sofreu uma AVC, passando enfermidade, mas ela consegue digitar algumas coisas. Pastor, eu estou aqui dizendo para o Senhor que eu estou orando pelo Senhor. O Senhor não sai da minha lista. Já Lucas, eu estou até com vergonha da senhora, porque já era da senhora levar um presente da senhora. A senhora merece um presente. Eu vou ter que fazer isso. Outro irmão de Deus me mandou uma mensagem e falou assim: pastor, eu tenho muita consideração por o senhor, porque eu cheguei para a igreja juntado, o senhor nos casou, cheguei toda bagunçada, o senhor nos ajudou a nos organizar, meus filhos estão na bênção, minha filha está na bênção, meu menino está na bênção, estamos na bênção, louvado o Senhor Jesus por isso. Quer dizer, pessoal, que o seu nome não sai da minha lista de oração. Amém, irmão? Mais um presente. Vou ter que pedir aumento para comprar os presentes. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que palavras de encorajamento, até mesmo de exortação, anima o nosso coração. Deu para entender? É assim que funciona. Não porque eu quero, não porque eu desejo, não, é porque a Bíblia assim diz. São instruções do próprio Senhor Jesus para a nossa vida cristã, meus irmãos. Talvez alguém esteja firme hoje, porque em um momento de dor profunda, o irmão lhe disse: estou orando por você, não desista, o Senhor está com você. Vamos concluir, meus irmãos. Acabou o tempo. Hoje, meus irmãos, esse princípio de Hebreus, ou a carta de Hebreus, nos ensina que a exortação e o encorajamento não são opcionais. Não são. São meios da graça de Deus para preservar seu povo. Então vamos lá. Exortamos porque amamos. Amém, meus irmãos? Amém. Exortamos porque o pecado é enganoso. Exortamos porque queremos ver os nossos irmãos perseverando até o fim. Como igreja, meus irmãos, precisamos ser menos espectadores e mais cuidadores uns dos outros. Tem muita gente só sendo espectador dentro da igreja. Deus não te chamou para ser espectador, chamou para ser alguém que cuida de alguém, em nome de Jesus. Então, se você está sendo espectador, eu lamento te informar que essa semana o Senhor Jesus vai me cutucar e vai me fazer sair desse lugar. Que nós vamos orar por você nessa noite nesse sentido. Então, meus irmãos, há irmãos cansados que precisam de consolo, desanimados, necessitando de uma esperança, feridos, precisando de restauração. E a minha oração, queridos irmãos, essa noite é que o Senhor Jesus, o Senhor dessa igreja, faça-nos uma comunidade em que cada crente possa dizer: quando minhas forças faltaram, Deus usou meus irmãos para me sustentar e me ajudar a permanecer fiel a Cristo até o fim. Seremos conhecidos como essa comunidade. Porque assim diz o Senhor Jesus. É assim que a Bíblia diz. Portanto, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que devemos pensar nisso, cuidando dos outros na caminhada da fé. Cuide de alguém, que alguém vai cuidar de você. Pense nisso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Tem um hino do Inário que eu vou pedir para dar nos ajudar aqui,